Olá, bem-vindos ao 6º episódio da temporada Casa Cor Brasília 2024 do Estiloso Podcast. Nessa temporada, o Estiloso é um dos homenageados da Casa Cor Brasília, que para nós foi um grande presente de 14 anos do nosso portal. Eu sou Walter Lourenço, jornalista e apaixonado por arquitetura e design, e tenho a honra de conduzir esses episódios sempre com conteúdos de grande relevância para o mercado. Os nossos programas são gravados ao vivo, aqui no Espaço Encontro, esse ambiente incrível, aconchegante, assinado por Eliane Lucindo, onde fica o nosso estúdio. Já quero deixar o meu agradecimento às empresárias da Casa Cor Brasília por essa parceria tão bacana. Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá trataram a gente tão bem desde o começo, está sendo incrível. Para nós, o Estiloso, é uma alegria imensa e uma satisfação sermos o podcast oficial da Casa Cor Brasília 2024. Está sendo uma delícia e também um grande aprendizado. Para quem está chegando agora, eu aproveito e já faço o convite. Se inscreve lá nos nossos canais, todos os vídeos estão lá. Quero que você acompanhe, maratona os nossos episódios. Eu te garanto que vai valer a pena, você não vai se arrepender, tem muito conteúdo bom. O tema da Casa Cor Brasília 2024 é De Presente o Agora, que nos convida a uma reflexão sobre ancestralidade e qual legado queremos deixar para as próximas gerações. E nosso papo de hoje tem tudo a ver com esse tema, com legado. Afinal, vamos falar de arte. Se tem algo que remete a legado, é a arte. A arte deixa um legado de grande importância para as gerações futuras. Ela conta histórias sobre aquela civilização daquele período e nossos convidados têm um conteúdo muito bacana e muito importante sobre isso. Ela que é brasiliense, filha de um carioca e uma baiana, formada pela UNB e desde a faculdade já atua no mercado. Ela trabalhou com empreendimentos imobiliários, construção civil, venda de mobiliário assinado, até que em 2018 abriu a Morada 3112, o seu escritório. Esse ano ela estreia na Casa Cor com um ambiente cheio de afetividade, em homenagem ao tio-avô Gênero Augusto, um pintor alagoano radicado em Salvador. As férias de verão na infância na casa de Gênero, no Rio Vermelho, em Salvador, tiveram uma grande influência na escolha profissional dela. Aqui comigo, Mariana Leão. Oi, meu querido. Ah, que coisa boa, né? Coisa maravilhosa estar aqui com você, nessa estreia, né, que tem sido cheia de alegria, de felicidade, por vários motivos que eu espero poder contar aqui nesse nosso bate-papo. Aqui com a gente também ele que é advogado e procurador do estado de Sergipe, mas tem uma grande paixão, a arte. Em especial, a arte brasileira feita pelos artistas sergipanos. Com seu olhar apurado e mais de 30 anos dedicados à arte, seja como colecionador, curador, palestrante, marchand ou escritor. Ele comanda a galeria de arte que leva o seu nome e teve uma participação muito especial no ambiente assinado pela Mariana. Aqui com a gente, Mário Brito. Olá, que prazer estar aqui com você. Estou muito feliz, muito honrado. Eu acho que a arte tem esse condão, né, de provocar tantos encontros, tantas emoções. Hoje é um grande dia na minha vida, porque essa oportunidade de estar aqui falando de arte, falando de emoção, falando de família, falando de amizade, porque na realidade tudo isso faz parte de um único quadro, né, que é pintado com o coração. É verdade, muito especial. A gente vai falar hoje sobre a arte e a arquitetura. Essa relação tão especial, né? Que a gente tem entre essas duas artes, na verdade, né? Eu acho que a arquitetura também é uma arte, né? indissociável. É verdade. A arte e a arquitetura são indissociáveis. E, Mariana, para começar, eu tenho uma curiosidade muito grande. A primeira vez que a gente está conversando, batendo um papo, da onde surgiu a Morada 3112? Da onde vem esse nome? Eu sempre me perguntava por que a Mari colocou esse nome e não sabia a história. Então, quando eu resolvi, né, abrir o escritório de arquitetura, eu já tinha vindo de uma trajetória de trabalhos na área, mas nunca relacionados a escritórios. Eu trabalhei em alguns escritórios, mas eu trabalhei muito tempo com a construção civil em empreendimentos imobiliários, construtoras, né? Eu trabalhei 14 anos na Via Engenharia, que é uma empresa que foi muito forte aqui em Brasília, responsável inclusive pela construção do Estádio Nacional, que é onde nós estamos hoje. Exatamente. Com essa edição da Casa Cor, né? Então, no momento que eu resolvi abrir o escritório, até pela experiência que eu tinha lidando com outros profissionais de arquitetura, eu pensei que aquele espaço precisava ser um lugar, sabendo que eu iria passar grande parte do meu dia ali, que me acolhesse. Então, na hora que eu fui pensar, eu não queria que fosse o escritório da Mariana Leal, eu queria que fosse a casa da Mariana Leal. E fazendo os meus estudos bíblicos, né, eu tenho uma das passagens da Bíblia, que é muito conhecida, que na casa do meu pai existem muitas moradas.
Então, o nome morada me remeteu a aconchego, a casa, a conforto. Então, eu queria que o escritório ele fosse uma morada. E aí, conversando com as meninas da Picnic Design, que foram quem desenharam a minha marca, né? A Daisy, ela falou para mim, Mariana, mas assim, morada simplesmente, vamos dar um número para essa morada, uma significação assim para essa morada? E aí eu falei para ela, olha, eu a vida inteira lutei com o número do meu aniversário, que é 31/12. Ah, é verdade. Para uma criança pode ser um pouco mais traumático, né? Faz aniversário, não tem ninguém. Não Tá tem, todo mundo de férias, você não consegue né? comemorar o dia 31 de dezembro. Mas quando eu fui montar o escritório, a gente estava bem naquela fase, todo mundo deve lembrar que as pessoas falavam de ressignificar, né? Teve uma fase que tudo era para ressignificar. Eu resolvi ressignificar a data do meu aniversário. Por isso é morada 31/12. Olha! E a partir daí, quem nos acompanha, né, que já conhece a nossa trajetória aí, que esse ano completa 7 anos, todos os projetos levam o número dos clientes. Ah, um número que tem a ver com o cliente? Com o cliente. Então, a personalização do projeto, ela já se inicia quando o cliente senta para aquele nosso primeiro bate-papo, né, para conhecer e para fazer o nosso briefing, e o cliente escolhe qual o número da morada dele. Então, cada projeto tem um número. Cada morada tem o seu número. É engraçado que tem uma cara de endereço, né? Quando você fala morada 32, você imagina um lugar com aquele númerozinho na porta, né? A ideia é exatamente essa. De ir para esse... aonde que é o seu lugar no mundo? Né? A gente está sempre perguntando, onde que é o meu lugar no mundo? Verdade. Né? Mas sabe que você falou esse 31/12, eu acho tão interessante, porque é sempre renovação. Sempre. O aniversário já é uma renovação dupla. Sempre. Porque é a sua renovação pessoal, além do ano. Então é sempre uma festa. Quando eu nasci, ficou aquela dúvida, né? Poxa, eu nasci assim, às 8 horas da noite do dia 31/12, minha mãe estava de branco, né? Pronta para ir para a festa de Réveillon. E aí meu pai, na hora que foi me registrar, ele até falou, Tereza, vamos registrar ela no dia 1º? Minha mãe falou, de jeito nenhum, dia 31 é dia de festa, dia 1º é dia de ressaca. Então, olha, eu achei uma boa... Olha, eu achei que foi, boa. né? Ela foi feliz. Tá aí no dia de festa. É um dia de festa. E eu sempre agora comemoro com muita alegria, com muita felicidade, duplamente, né? Porque é a minha morada, 31/12, e o meu aniversário. E seu aniversário. Adorei, muito bom. Mário, queria tirar uma dúvida com você, já que a gente falou que você é um advogado, procurador de Estado, mas para você chegar na arte, a minha pergunta é qual a primeira lembrança que você tem da relação com a arte na sua vida? Olha, são memórias muito remotas, né? Eu lembro, ainda criança, eu nasci em Propriá, em Sergipe, a nossa família é sergipana, e alguns parentes já vieram morar antes da gente em Aracaju, que é a capital. E eu vinha para Aracaju e me deparava com algumas intervenções, inclusive a do Cacique Chá, que é uma das obras icônicas de Jânio Augusto, e eu não entendia muito aquilo, mas aquilo ali me tocava de uma forma muito especial. A arte estava dentro de mim, mas eu ainda não tinha feito essa revelação. Quando eu vim morar em Aracaju, eu fui morar numa rua onde tinha um grande artista, que é Eurico Luiz, que tinha um ateliê. E por curiosidade eu fui lá, bater na porta, me apresentei, e eu comecei a me interessar pela arte e fui fazer aula de pintura. Então começou assim, eu como aluno de um artista que era importante e que trazia uma sentimentalidade muito grande na obra dele, porque ele vivia um processo de quem nasceu em São Paulo, viveu na Bahia e agora estava em Sergipe. Traz várias culturas aí. Várias culturas, tudo. Então eu comecei a conviver ali com aquele artista, também fui tendo a oportunidade de conhecer artistas colegas e fui ali começando uma coleção de arte. Eu lembro bem que quando eu tinha meus 14, 15 anos, que as pessoas estavam querendo tênis e bicicleta, eu estava querendo quadro. E comecei a comprar quadros intuitivamente. Fui pesquisando alguns, outros porque eu gostava. Eu acho que a emoção sempre foi muito determinante para a escolha das obras de arte. E, de repente, eu me vi um colecionador de arte. Eu estava com muitos quadros na minha casa, não tinha como colocar todos na parede. E aí vou vender. Eu vou vender e o colecionador vai comprando, vai vendendo, vai apurando o olhar. E eu entendi que aquilo ali estava me levando para um caminho, que era o caminho de comercialização de obras de arte. Olha. Me tornei, portanto, assim, um marchand. E como marchand, me aproximei bastante dos artistas, porque eu não tinha uma relação comercial, era uma relação de afetividade com os artistas. E dessa amizade surgiu o curador.
que curava essas artes. E eu comecei, então, a fazer exposições. Fiz grandes exposições, não só em Sergipe, como no Brasil e fora do Brasil. E dessas exposições, eu tinha que contar uma história. Não era, exposição não é simplesmente colocar quadro em parede. Eu tinha que escrever sobre o que estava acontecendo. Aí, por conta disso, surgiram os livros. Hoje já são 22 livros. Uau. Né? Eu tenho livros em inglês, francês, espanhol. Então, são livros que eu nunca vendi, eu nunca tive esse objetivo, porque eu acho que era o meu papel, né? Divulgar arte e, através dos livros, era o caminho assim que era um pouco mais acessível, porque a pessoa não comprava a obra, mas tinha os livros dados de presente. Que bacana. Eu perguntei isso porque, Aham. geralmente, quando a gente trabalha com arte, tem uma relação muito antiga, assim, desde a nossa infância. Sim. Sabe, a relação vem lá, é quase embrionária a história. Mas é E mais ou tava menos. dentro da Mas gente, né, e a gente não além sabe disso muito bem por quê. tudo, Propiá, que é essa cidade de onde eu nasci, né, é uma cidade muito marcante nas artes visuais de Sergipe, com grandes nomes. Então, de uma certa forma, ali, meu avô, meus pais, eles conviveram com esse artista. Eu tinha referência, eu tinha memória desses artistas. Então, foi uma coisa que foi muito espontânea. Eu não fiz nenhum planejamento de ter uma galeria de arte, não tive. Eu não fiz pesquisa de mercado, eu não fiz curso de curadoria, simplesmente aconteceu. Foi tudo muito orgânico que aconteceu esse Mas processo, exatamente né? assim. É do coração, né? Foi Você vê que é do coração. É verdade. E aí eu fiquei muito vinculado, né, a essa questão da exposição, das curadorias, dos livros, dos eventos. E chegou um momento que na minha casa estava complicado essa questão de estar recebendo as pessoas que queriam adquirir obras de arte. Aí surgiu então a galeria. E eu vivi aquele drama, né? Que nome colocar a galeria? Que eu vou homenagear que artista dando o nome? E as 100 pessoas que eu perguntava qual seria o nome da galeria, 100 diziam: o nome é Mário Brito. Eu relutei muito, resisti muito, mas realmente eu entendo hoje que a arte, a galeria e Mário Brito é uma coisa só. É, porque a referência é você. É. Então já liga uma coisa com a outra, né? Com Que certeza. bacana, eu gostei muito de saber dessa história. Eu já, quando fui abrir o escritório, como eu sempre acreditei no trabalho colaborativo, né, dos arquitetos, eu não, em nenhum momento passou pela minha cabeça colocar Mariana Leal. Né? O que é muito comum no escritório de arquitetura, né? A maioria, na verdade, começa com o nome do profissional, que é o profissional que está à frente do escritório, e depois, em algum momento, eu percebo isso aqui em Brasília, tem acontecido com mais frequência, até os profissionais mais sêniores e tudo, que agora tem migrado para estúdio, né? Por quê? Porque é impossível a gente trabalhar arquitetura sozinho, né? A arquitetura, ela tem uma característica que ela engloba várias especialidades. E eu acho que quando você tem um grupo heterogêneo dessa arquitetura, porque você tem olhares diferentes, você tem perspectivas diferentes, né? Então eu gosto de trazer, a minha equipe é uma equipe que, apesar de todos os projetos do escritório terem a minha assinatura e eu sou a pessoa que dá o ponto final, né? Eu falo, isso, final é né? seu ali, né? Nós vamos seguir essa linha, porque o escritório ele tem uma linha criativa. Todos têm essa oportunidade de criar, de participar do processo criativo. Então, por isso que eu não quis colocar o nome só de Mariana Leal. Eu não acho que seria nem justo com a minha equipe que está ali no dia a dia, né? Para eu estar aqui na Casa Cor hoje, nenhum projeto do escritório está parado, tudo está acontecendo. Por quê? Porque tem uma equipe que está trabalhando numa outra frente, enquanto eu estou aqui nessa outra função, né? Nessa outra atividade. Isso é muito importante no escritório de arquitetura, ter uma equipe que você possa confiar, que você Sim. vai delegar e vai saber o que vai acontecer. Com certeza. Com certeza. E você falou agora da Casa Cor, sua estreia na Casa Cor Brasília. Estreia. Na verdade, assim, é a minha estreia, a nossa estreia do Estiloso, com um espaço exclusivo, a gente foi homenageado. Sim. A gente teve ano passado com o podcast, e esse ano a gente tem um espaço para chamar de nosso. Sim. É uma nova estreia também, para mim é uma estreia com também. Com certeza. Qual a importância para você de participar de um evento como esse? Olha, a Casa Cor, além de ser uma referência, né, da nossa área, da arquitetura e decoração, é a maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina, né? A Casa Cor, ela meio que chancela, né?
ela traz aquela, digamos assim, autoridade do profissional. Porque quem nunca participou não sabe o que isso aqui movimenta. Verdade. Né? Além de, obviamente, movimentar nós profissionais, nos tirar do lugar comum, né? Sempre com um tema desafiador, com uma proposta inovadora, ela agrega uma série de empresas, de profissionais. Então, assim, como eu vim desse universo de construção, isso aqui para mim é encantador, sabe? Porque você tá com várias pessoas de várias áreas, por exemplo, no nosso espaço lá, né, a Morada 1111, já entrando um pouquinho, já colocando espaço, né? colocando um pouquinho do nome do nosso espaço. Foi um ambiente em que eu tive a colaboração, além da minha equipe, de uma série de outros profissionais, né? Mário foi um deles, né, que está aqui comigo. Eu estou chegando nesse caminho para a gente chegar. Né? Como é que foi essa Nós temos empresa de marcenaria, engenharia, automação, iluminação, né? O próprio Grupo Arco, que também nos presenteou, né, com o espaço, né? Nós fomos convidados a assinar esse espaço. Então, participar da Casa Cor tem sido uma experiência fantástica, né? Até pela própria... Você vê que é ao vivo, né? Você vê que o telefone tocou, tá, gente? É real. É assim, né? Minha irmã ligando aqui, eu vou falar para ela que eu não posso atender. Estou no podcast, não posso atender. Beijo, depois te ligo. Vai ficar filmado e gravado. Mas, enfim, eu acho que é maravilhoso. A própria estrutura da Casa Cor, né? Quantos anos que a Casa Cor já existe? Essa é a 32ª edição. Pois quer dizer, é muito profissional. Gente, para conseguir fazer isso no tempo que a gente faz, tem que ser muito profissional. Não é para amadores. E sabe que essa edição especial, ela tem várias coisas, várias particularidades. Uma que a gente tem várias pessoas estreando, deu uma mudada no mercado. Sim. Então, é uma Casa Cor muito inovadora. Total. Tem muitas propostas inovadoras. As pessoas vieram trazendo coisas muito novas e que chamam a atenção. Sim. Com aquela cara de mostra mesmo, sabe? Sim. E de mostrar o seu melhor. As pessoas vieram para mostrar o seu melhor. Então isso é muito bacana. E além do mais, é a última vez aqui no estádio. Pois é. E a última vez nunca mais vai poder ter uma Casa Cor no estádio, porque esse espaço não vai existir mais. É verdade. Vão ser construídos vários escritórios, então esse vão que a gente tem livre, onde acontece a Casa Cor, não vai existir. Então ela foi icônica. Foi a 3ª e última edição aqui. Tem sido realmente uma experiência muito gostosa, muito prazerosa. Eu até brinquei com a Eliane esses dias, e com a Sheila, que eu encontrei com elas aqui, e aí falei, então, temos um problema. Aí elas, o que está acontecendo? Eu falei, eu não vou desmontar o meu espaço. Como assim, Mariana? Eu tô pegando. Eu acho que se eu botar uma caminha ali, tá tudo resolvido, ótimo. Eu posso ficar, porque realmente eu procurei fazer uma proposta que me represente. Né? Então, assim, é muito gostoso você chegar no espaço e ver que aquilo tem a ver com você, tem a ver com a sua essência, e poder mostrar isso para as pessoas, contar um pouco da minha história, da história isso da minha família, é muito gostoso. Eu vou chegar daqui a pouco nessa ligação de vocês dois, eu queria te fazer uma pergunta, você meio que me respondeu, Mário, mas é complicado. Como é que uma pessoa se torna curador? O seu foi orgânico, Sim. Foi acontecendo, mas... Sim. Como que é? O que chancela a pessoa de ser curadora de arte? Porque é uma curiosidade que eu sempre tive. Olha só, não existe, né, uma faculdade de curadoria, né? Então é um ato mesmo orgânico, como você muito bem conceituou. Eu acho que é paixão, né? Paixão é que nos move sempre. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque o curador vem do cuidar, né? Eu acho que é isso que a gente faz assim, por excelência. Cuidar da arte, cuidar do artista, cuidar da história do artista. E é exatamente isso que eu venho fazendo com Gênio Augusto, que foi o que nos uniu. Eu ia te perguntar, aonde tem essa união aí que deu a interseção? Foi isso. Gênio Augusto é um dos grandes artistas. Eu vou fazer uma retificação sergipano, tá? Ele nasceu em Aracaju, no dia 24 de novembro de 1924, completando agora o seu centenário, no dia 11 de novembro. Então, já antecipo que o 11/11 da Morada é exatamente em homenagem ao nascimento, centenário de Gênio Augusto. Quanta coisa especial acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele é radicado em Salvador, na verdade, a vida toda foi em Salvador. Sim, né? É exatamente isso. Tá? Ele nasce em 24, em Aracaju, mas em 49 ele vem para Salvador, onde ele se torna conhecido a partir do momento que ele se junta a grandes nomes das artes
baiana e nacional, da arte nacional, e cria esse movimento de renovação a partir de Salvador. Então, ele conta a sua história da arte, muito vinculada a essas grandes amizades, esses grandes encontros que acontecia exatamente na Casa do Rio Vermelho, que também é a inspiração, né, desse ambiente tão carinhosamente planejado aí pela Mariana. Então, Gene, ele teve essa importância assim, de levar Sergipe, né, para a Bahia e para o mundo. E eu, como curador, eu tenho hoje, vamos dizer assim, a própria família me deu de presente o acervo de Gene, né? O acervo é entendido como o ateliê, que é os pincéis, o próprio cavalete que ele pintava, tudo que Gene ganhou de prêmios, e foram muitos, né? Medalhas de honra ao mérito, muitas publicações. Todo esse acervo hoje foi presenteado a mim, né, pela viúva de Gene. Na ocasião, ela estava viva, a gente teve um momento de muita emoção, que foi eu ir a Salvador, né, trazer para Sergipe a história de Gene, onde tudo começou. E exatamente num espaço que é o Cacique Chá, que é um espaço de 1949, pintado por Gene Augusto, e que dá uma quebra, uma ruptura das estéticas até então acadêmicas para o modernismo, onde ele tem uma influência determinante de Portinari. Então, esse acervo todo, quando foi entregue, eu achei que ele era maior do que eu. Tá? Eu não poderia aprisioná-lo, ele tinha que estar exposto, ele tinha que ser compartilhado, porque a arte, quando não é compartilhada, ela perde esse efeito, você não pode aprisionar. Então, eu tive esse insight, digo, não, vamos juntar esse espaço que estava, na ocasião, sendo restaurado, e aí foi fundado, né, o Memorial Gene Augusto, que eu tenho a honra de ser o fundador e o curador. Gente, que bacana! E aí, nessa sua pesquisa toda, porque você criou aqui uns ambientes que eu considero mais afetivos aqui da Casa Cor. Sem dúvida. A gente entra, a gente se sente acolhido, tem memória afetiva, tudo conta uma história. Eu assim, vou dizer que emociona, ele toca a gente. Você sente tudo que você quis passar, você sente isso mesmo, a sua verdade. Porque, vamos falar depois da sua pesquisa, né? Que você foi até lá. E como é que foi esse processo todo dessa criação? Então, quando eu vi o tema da mostra, né, que era ancestralidade, eu quis contar um pouquinho do que me fez querer ser arquiteta. Aonde que eu busquei essa inspiração, né? Onde que veio essa ideia? Porque meu pai é advogado. E ele tinha aquela ideia de que eu ia ser advogada. Ele falava, você fala muito bem, você se expressa muito bem, você gosta de ler, de pesquisar, então você é um excelente advogado. E qual não foi a surpresa dele quando eu fui escolher para fazer vestibular e eu falei, não, eu quero fazer arquitetura. E ele me perguntava, né? Muitas vezes ele me perguntava, minha filha, mas por que você quer ser arquiteta? De onde você tirou essa ideia de ser? Ele achava que era uma ideia. Quando, na verdade, era um desejo do meu coração trabalhar com alguma coisa voltada para as artes, né? Só que eu sou capricorniana, né? O capricorniano, ele diz muita coisa. Né? Então, assim, eu falei, bom, eu nunca pintei, eu acho que eu não vou conseguir pintar, não vou viver, não consigo viver de arte, mas eu tenho que ter essa arte dentro de mim de alguma forma, né? E a criatividade que a arquitetura permite, junto com vamos dizer assim, os padrões de técnica, porque a arquitetura, ilude-se quem acha que a arquitetura é só estética, né? A arquitetura tem técnica, a gente tem um estudo aprimorado disso. Eu acho que foi o casamento perfeito. E aí, quando veio o convite de fazer esse espaço na Casa Cor, eu falei, eu preciso contar essa história. Como que eu conto isso? E aí veio a lembrança de que uma das casas que mais eu tinha encantamento era a casa de meu tio Gene, no Rio Vermelho, em Salvador. Uau. E era uma casa em que nas nossas férias a gente ia, como você falou no começo da entrevista, eu sou filha de carioca e de baiano, né? Então as nossas férias grandes, que hoje ninguém sabe o que é isso mais, mas antigamente tinha 30 dias, tudo, né? 60 dias de férias. A gente revezava vida, né? Entre Salvador e o Rio de Janeiro. O Rio, por si só, é uma efervescência, né? E Salvador, eu estava ali no meio
da arte, né? Na casa dele, que era uma casa que recebia muitos artistas, porque meu tio era contemporâneo e amigo pessoal de Caribé, Jorge Amado, né? Eles frequentavam a casa do meu tio. Você tem essa memória? Então tenho essa memória. Que maravilha. Então, isso. assim, era muito bacana você ter esse ambiente, que era um ambiente cultural, rico de pessoas, né? Que tinha essa questão da arte toda envolvida. E a casa dele, por si só, era uma casa tipicamente brasileira, mas que tinham elementos já modernos. Então, era o casamento perfeito para mim, da baianidade, Uhum. com a nosso brasiliense, né? Porque eu nasci em Brasília. Então, eu acho que foi muito natural a ideia de retratar esta casa, memórias dessa casa, né? Por isso que ela é tão afetiva. Por isso que eu aproveitei para resgatar objetos de família, objetos de arte. Então, assim, o nosso espaço é um espaço que realmente... os itens que você vai ver lá não são itens que você vai encontrar numa loja de decoração, né? Claro que os móveis, os tapetes, tudo isso foi fornecido pelos nossos parceiros, né? Que acreditaram na história, abraçaram o projeto e não mediram esforços, inclusive, para ir atrás, né? Dos itens que estão ali. Mas a parte de arte, a parte de objetos, ela foi muito pesquisada por mim mesmo, né? E com a ajuda do Mário. Você fez uma imersão. Eu fiz uma imersão. Ela documentou tudo. Começou Eu em Salvador, acompanhei. né? Ela foi a Salvador, viajou, e viu cada detalhezinho. Foi para Você Aracaju. mostrou a casa toda em detalhes. Eu acompanhei todo esse Sim, processo daqui, do sim. meu lado. Mário se tornou um amigo da família, né? Então, já se conheciam. Então, a antes. gente se conheceu, né, Mário? Na primeira vinda nosso primeiro dele. encontro também foi pela arte. Foi aqui em Brasília. Na ocasião, eu estava fazendo a curadoria de uma exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil, Olha. lançando um livro, né, aqui, a convite do Banco do Brasil, sobre a vida e a arte de Gênero. Foi a ocasião que eu tive essa primeira referência. Mas a família Leal sempre foi muito falada por Luísa, né? Então eu sabia desses parentes todos aqui de Brasília, mas sem ter muita aproximação. Uhum. Mas eu sabia porque Luísa, né, que é exatamente a esposa do Gênero, ela falava demais, né? E ela falava de uma forma diferente. Ela falava assim, como se fosse buscando ar para que a voz saísse bem forte, porque ela tinha muito orgulho desses parentes aqui de Brasília. E eu acompanhava aquilo ali, como eu acompanhei todas as histórias que foram contadas por Luísa. Nessa varanda do Rio Vermelho, conversas com Jorge Amado, com Caribé, Dorival Caymmi, Mário Cravo, Mirabeau Sampaio, Calazans Neto. Aí eu lembro de todo mundo. Tá vendo? Toda a efervescência do que estava acontecendo no teatro, no cinema, na música, acontecia naquela varanda. Por isso que essa varanda ela tem esse poder tão mágico, né? E que foi lindamente retratado no ambiente da Mariana, mas de uma forma que ela teve muito cuidado, e eu também observei muito, não é uma reprodução da varanda, né? Isso seria uma coisa relativamente fácil que a arquitetura resolvia, né? Essa não foi a ideia. Foi o que é o sentimento daquela varanda. Então é isso que tem nesse espaço. Claro que tem referências de arquitetura, né? Claro. A entrelista, por exemplo, é uma coisa muito marcante que vem dessa casa, mas é o cheiro da casa, né? É o cheiro de gente boa dessa casa que está retratado nesse ambiente. Gente, quando você era criança, vivia isso, você tinha noção do que Não. era tudo aquilo? A gente nunca tem. Não, né? Porque é tão natural. Tô na casa do meu tio-avô. Não, e assim, meu tio Gene, ele era uma pessoa muito introspectiva. Olha. Ele era muito introspectivo. E de uma assim, forma contraditória, generoso. Exatamente. Mas eu me recordo muito, assim, quando eu ficava lá, né, na casa dele, às vezes a gente sentava na varanda e ele muito calado, ele era muito observador. Acho que é por isso que ele era um artista tão completo, porque eu acho que o artista, para ser completo, ele tem que observar muito, né? E ele vai absorvendo aquilo, e aquilo, de alguma forma, ela tem que extravasar, e eu acho que a arte, ela extravasa isso, né?
Mas ele ficava muito quieto, ele ficava só observando ali, ele quase não falava. Olha só. Ele era uma pessoa muito quieta. Mas ele tinha uma coisa que, assim, às vezes eu sentava do lado dele na varanda e eu pegava na mão dele, assim, e eu tenho o costume, quando você pega na mão de alguém, eu tenho o costume de fazer um carinho, né? E ele falava assim, ele era louco pela minha mãe. Louco pela minha mãe. Ele falava assim, essa aqui é a minha Tereza pequena. Olha. Essa aqui é igual Tereza, é carinhosa igual Tereza, amorosa igual Tereza. Ele falava, né? Então eu acabei nutrindo um carinho muito grande por ele, sem ter muita troca com ele. A minha troca com ele era a arte que eu via na casa dele. E o próprio ambiente da casa. Ele deixava todo mundo muito à vontade. Ele, quando ficava quieto, primeiro que o ateliê dele era num andar em cima da casa. E depois que ele já estava até falecido, e eu visitei minha tia algumas vezes, ela ainda estava na casa, eu ficava dormindo no ateliê. Olha. Minha tia fez um quarto lá em cima, né, que era o quarto do meu primo Augusto, e quando eu ficava hospedada lá, eu ficava no ateliê. Então aquilo me fascinava, eu achava aquilo tudo muito incrível, né? O cheiro da tinta, os pincéis, o ambiente, a casa, era uma casa muito bonita. Sabe aquele lugar assim que você fecha o olho e se você precisar desenhar, você desenha? Eu desenho aquela casa. Essa memória afetiva. De tanto que ela me marcou. E as funções da casa, que era muito interessante, era uma casa que você entrava no nível da rua, a varanda era uma varanda em L, né? A porta principal dava para essa entrada. Você lembra da casa? Lembro. Então, infelizmente a casa não existe mais. Não existe mais, virou um prédio. Virou um prédio. Vendeu, mas eu tenho um registro terreno, fotográfico da casa. Então você tinha uma porta principal, mas a gente nunca entrava por essa porta principal. A gente entrava pela lateral, porque a gente dava volta na varanda. E quando chegava nessa lateral, você tinha uma grande escada que você descia para a piscina, né? Era uma piscina que ela me marcou na época, porque aqui em Brasília as piscinas eram todas retangulares e lá era uma piscina redonda. Redonda, olha só. Né? Que uma borda, que era uma borda, eu não sei que material era aquele, mas eu lembro que era uma borda pintada de branco. Tinha várias esculturas no jardim. O jardim era um jardim bem tropical, né? E tinham patamares de jardim. Na casa do lado virou o ateliê de Guel. Guel é um filho dele. Né? Não sei se você lembra disso, tinha uma garagem em cima, virou o ateliê de Guel, mas o ateliê do meu tio era nessa casa principal, no segundo andar. Que bacana. Sabe que eu fiz uma viagem agora, você foi contando, Sim, eu fui entrando nessa sua viagem, eu fui conseguindo visualizar essa casa. É uma casa muito gostosa. E embaixo, nessa parte da piscina, tinha uma sala que ligava uma sala íntima, que dava acesso a essa parte de dentro da casa. E no outro complexo você tinha banheiros que atendiam essa área da piscina e você tinha uma grande cozinha. A cozinha, a lavanderia era no andar de baixo. Que bacana. Né? Então, assim, até isso eu me recordo da funcionalidade, do fluxo da casa, da dinâmica da casa. E você contando isso faz todo sentido o seu ambiente, cada vez mais. Toda vez que você conta, eu começo a entender. Eu falo, nossa, é isso! Você então, conseguiu trazer tudo isso. Isso que o Mário falou, assim, que eu acho que foi muito importante, e eu fico muito feliz quando eu escuto, porque nunca eu quis reproduzir essa casa, mas eu quis reproduzir o sentimento dessa casa. Sentimento. E o Mário falando isso, Mas que conheceu a casa, me isso. emociona muito. Porque esse era o meu objetivo. Não, mas eu entrei ali, eu senti tudo isso que você falou agora. Que bom. Você conseguiu passar, porque eu não sabia a história, eu tô sabendo agora. Eu entrei e tudo que você falou passa essa mensagem. Que bom. Impressionante. Olha, foi muito assertiva. Ficou muito bom. Eu acho que é porque foi de coração mesmo. Foi. Tem a alma na história toda. Tem verdade, eu né? sinto que É um essa ambiente história, que tem muita verdade, né? Esse espaço é como os quadros. Eu acho que foi uma coisa que transbordou de mim, entendeu? Por isso que foi tão feliz. Assim. Tão feliz. Agora eu vou andar pro Mário. Mário é advogado, procurador. Como é que é essa relação? Como é que caminhos foram esses? Assim? Você contou essa história toda desde pequeno. Olha só, eu sou advogado e fui por opção mesmo, tá? Sou de uma família de muitos advogados, mas eu fui como cada um da minha casa foi sendo, né? E mas eu tenho que confessar que eu
eu não advogo mais hoje, mas eu estou muito feliz na advocacia, no trabalho que eu fazia, né? Eu trabalhava na área de família, onde eu tinha uma oportunidade de vivenciar, né, as questões de família, que sempre me chamava muita atenção, né, pelo lado da psicologia no tratamento de questões jurídicas. Então, eu misturava um pouquinho isso. E foi através do meu trabalho que eu consegui também, de uma certa forma, ter essa possibilidade de mergulhar nesse universo das artes. Porque é um universo assim que você entra e não sai nunca, né? Porque o colecionador ele é compulsivo, você nunca verdade. sabe, não acaba a coleção, né? Você nunca sabe qual é o quadro que vai chegar para ser vizinho daqueles outros que já existem. Então foi uma coisa muito confundida com a outra, não houve muita diferença não. Mas você falou de uma coisa que você começou a comercializar. A Mari falou de uma coisa do apego. Você não tem apego aos quadros? Tem algum que tem apego? Tenho, e tenho bastante. Porque Tem você que comercializa, você fala, não, esse Tenho. não vai, não. Na realidade, a galeria surge também um pouco por conta disso, tá? Eu tenho meus quadros que sempre tive, né? Desde quando eu era ainda adolescente eu comprava. Eu até readquiri alguns que eu havia vendido, né? Paguei caríssimo, mas ali foi a questão emocional que contou, claro, foi o começo de tudo. Então, assim, eu tinha muitos quadros que você está chamando da minha coleção pessoal. Sim. E aí eu tinha outros que eu vendia. E qual era a questão aí do apego? Quando as pessoas iam na minha casa, queria sempre comprar os que estavam na parede que eu não vendia. Mas não vendia mesmo. Que é a super curadoria, né? Que é exatamente a minha coleção. Aí o que é que eu fiz? Eu clausurei. Essa coleção hoje virou um livro. São 120 obras específicas, é um recorte da minha coleção. É um livro que tem como nome Um Sentir, sobre as artes visuais de Sergipe, que eu começo no século XIX até o século XXI, falando de pintura, escultura, arte popular, pela minha coleção. Então, essa coleção ela é intocável, não se pode vender absolutamente, e é uma coleção também que ficou maior do que o colecionador. É uma coleção que, vez por outra, eu estou expondo, né, publicamente, para que tenha acesso, porque virou também pesquisa. Né? É um recorte que você faz da história de Sergipe através das artes. Não, você tem uma solução. Está aqui, São a 50 coleção artistas. está aqui, eu tenho o livro. Exatamente. Está aqui a coleção. Com biografia de 50 artistas. 50 artistas? Exatamente. Que máximo. Mas a gente estava conversando antes, você falou de uma coisa que é interessante, que as pessoas às vezes não conseguem usar nesses projetos tão modernos, atuais que a gente tem, uma arte que pode ser um pouco mais clássica, por exemplo. E você trouxe isso de uma forma muito especial. O seu ambiente, apesar de ter essa memória afetiva, ele é muito moderno. Você consegue mixar bem esses estilos. Que segredo é esse? Então, você veio da moda, né? E eu acho que a moda, ela tem essa... Se fala mais na moda sobre isso do que na arquitetura, né? Quando você tem um elemento, alguma coisa que você quer chamar atenção para ele, você tem que tomar cuidado para você... o foco que você dá para ele não ficar distraído com outras coisas, né? Então eu vejo, às vezes, alguns espaços em que alguns profissionais querem, por exemplo, trabalhar com um design assinado de mobiliário, né? E ao invés dele pontuar aquele design assinado, ele explora isso de uma forma muito banal. Acaba virando um grande showroom, né? Então, com a arte, a gente tem que ter... É um pouquinho diferente. Com a arte, naquele espaço ali, se você perceber, eu concentrei os quadros numa galeria, numa parede. E eu quis dar ênfase a ela. Porque talvez, se eu tivesse espalhado esses quadros por todo o ambiente, eu não teria esse impacto que a gente teve quando a gente entrou. Né? Então, assim, a gente tem algumas obras também que estão espalhadas no espaço, mas elas são pontuais, né? E ela tem o porquê dela estar ali, mas aquela galeria que quando você entra e você vê todas aquelas obras que são de um determinado período muito próximo e tem uma temática muito parecida, né? Foi um consenso que nós chegamos, né? Quando fomos escolher os quadros, porque no caso de Jenner, que é um artista muito plural, né? Jenner, ele teve várias fases. A gente optou até para também retratar a questão da Bahia,
os Do Rio marítimos. Vermelho, né? O Rio Vermelho, a casa do meu Vocês deram um tio recorte As ali era pra praias, na praia, rua, né? era na rua do mar. Exatamente. Né? Então, assim, a casa dele não tinha vista para o mar, mas era na rua do mar. Então, você saía da casa dele, a primeira vista que você tinha era uma vista do mar. Então, a gente quis trazer isso, mas eu quis dar ênfase a isso. Então, é muito gostoso a gente ver, assim, as pessoas que têm esse tipo de arte em casa, quando chegam no espaço, elas se admiram e falam assim, nossa, eu posso usar? Porque o que eu escuto da maioria dos profissionais é que não, isso aqui não está usando mais. Como assim não está usando né? mais, Isso é né? curioso, E pior né? do que não tá usando mais, né? Não tá combinando. É. Viu? Combinando o quê, né? É. Não tá combinando a moldura com a outra moldura, a poltrona com o quadro, a cor com. Como assim, né? Não tem Verdade. isso, né? Então, a beleza dessa parede é essa independência de cada obra fala por si própria, e elas falam juntos também. Sim. Eu acho aquela parede assim, uma declaração de amor de Mariana Verdade. pelo tio avô. É verdade. Ela concentra ali toda a sentimentalidade dessas memórias afetivas pela arte, que foi o pontapé, até dessa influência para que ela viesse para a arquitetura. E que bom que a arquitetura ganhou essa profissional. Não é? Então, eu acho que aquela parede é uma carta de amor, sim. Até convido todos vocês a entrarem, né? Procurarem todas nas redes da Mariana, da Sim. Casa Cor, porque precisa ver, precisa vivenciar esse Uma esse expografia momento. muito E, moderna. claro, visitar Claro, pessoalmente, com né? certeza. Óbvio. E a expografia assim, muito moderna, onde você dá um conjunto, né? Cada obra ela é vista individualmente, ela consegue ser vista individualmente e depois você vê o conjunto. Isso é muito bacana. Aproveitar e perguntar pra você, a arte tem tendência? Que a gente tá falando sobre, tem tendência? Porque a gente entende que os estilos eles são muito pontuais. É. Estilos a gente consegue entender. Mas tem tendência? Eu acho que não deveria ter, né? É. Eu acho que a tendência da arte é o amor, é a emoção. Então, o que deveria nortear, por exemplo, a escolha de uma obra de arte é a emoção, né? O que impactou aquela obra, o que ela remeteu, né? Então, quando você pensa em tendência, você pensa logo numa palavra que eu não gosto, que é a combinação, né? O que é tendência? Combinar o quadro com a cor do sofá, a cortina com a almofada. Isso é uma tendência que, infelizmente, acontece, né? Então, eu acho que a arte não tem que ter tendência, tem que ter emoção. Legal. E me conta uma coisa, você estava contando a história lá, faltou esse ponto. Você veio fazer a exposição aqui, sabia da família, e aí você procurou a Mariana? Não, ela me procurou. Ela te procurou? Eu quero saber como é que foi então depois desse encontro. Aí acho que era melhor ela contar, né? Como é que foi Na isso? verdade, né, quando eu tive um insight de fazer. Vou dar o crédito, na verdade eu não tive insight, não. Foi minha avó mesmo que, em sonho, me soprou no ouvido e falou: Minha filha, fale sobre gênero. Eu acordei com essa frase, acordei de manhã. Depois do tema proposto. O tema né? proposto, Aí ela ancestralidade e dormiu, tal. Eu dormi, acordei e tal. Mariana, fale sobre gênero. Quando falou fale sobre gênero, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar sobre gênero? Como assim? Eu vou fazer uma homenagem a gênero? Eu não queria fazer. Nunca foi o meu objetivo fazer uma homenagem a meu tio. Né? Não era esse o propósito. O propósito do espaço era resgatar a minha ancestralidade. Entendi. E aí ela me deu um insight. Olha, lembra que foi através dessa vivência que você quis fazer arquitetura. Né? Então as coisas foram se juntando ali, se juntando ali, né? Então, eu fui atrás dos meus tios, que moram em Salvador, que tem obras, né, do pai. E quando liguei para Guel, que é esse meu tio, que também é pintor, que é artista plástico, aliás, um excelente pintor, um excelente artista. Falei, meu tio, eu vou fazer Casa Cor e tal, estou com ideia assim, assim, assado. Ele falou, procure Mário. Primeira coisa. Aí me passou o telefone. Eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, eu vou ligar para ele. Será que ele vai me atender? Eu falei, tio, faz esse meio de campo, né? Dá uma Mariana, não tem problema, você pode ligar para ele, mas tudo bem, eu vou ligar. Aí ele ligou para Mário. E quando eu liguei para Mário, foi assim, uma das coisas mais emocionantes que eu já vivenciei, porque ele foi de uma generosidade comigo. A gente começou a conversar, eu comecei a falar para ele sobre a Casa Cor e tudo. Ele falou assim, pode parar, já vou lhe dizer o seguinte. Eu conheço Casa Cor, sei esse universo. Hoje eu sou curador da Casa Cor São Paulo. E aí ele começou, eu falei, não é possível, Deus, as coisas não estão acontecendo desse jeito.
É desse jeito mesmo? Alinhadas, assim, né? Alinhadas. As coisas começaram Olha a que fluir. maravilha. E ele, na mesma hora, falou: é o seguinte, a minha agenda é assim, assim, assado. Eu vou estar em Aracaju do dia tal. Venha pra cá. Desligou o telefone assim. Eu não pensei duas vezes. Na Tava mesma lá. hora eu fui, peguei, paramos, compramos as passagens, fui para Salvador, fui para Aracaju. E foi uma delícia, né, Mário? Foi um prazer. Foi um prazer, foi Na muito verdade, um bom. reencontro, né? É. As coisas não acontecem assim gratuitamente, do nada, né? Então foi assim uma paixão mesmo, porque a gente tinha já uma identidade, né? De falar sobre gênero. Quando ela falou dessa pesquisa que ela tinha, eu digo: olha, essa casa é o ponto de partida de tudo isso. Vamos conversar. E aí foi Gente, aí conversando foi esse e casamento bom surgiu. demais. Foi. Mas com muita facilidade, É. porque foi com muita paixão. Que aí você já falando da É, verdade, né? exatamente. Bacana. Eu sei que a sua paixão são os artistas sergipanos. Me conta o que falta. Quer dizer, eu percebo que nesse momento que a gente está vivendo agora, o Brasil começou a entender o valor da arte brasileira. Sim. A gente tem uma valorização, o que eu acho que demorou muito para ser Muito. como é. O que falta para a sociedade entender mais esse trabalho da arte, dos artistas brasileiros? Eu acho que é sentir orgulho, né, do que está vendo, do que está sendo produzido. E essa questão de Sergipe, eu acho que essa arte não tem fronteiras, tá? Uhum. A minha relação com os artistas sergipanos vem dessa questão da curadoria, do tete a tete, daquele contato, mas eu acho que a arte ela não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de barreira. Eu foco na arte de sergipana porque eu sou um colecionador de arte sergipana, mas eu tenho, claro, né, outros artistas que eu tenho muita honra de ter em minha coleção. Não só na minha coleção particular, como também obras disponíveis na galeria. O que está me chamando muita atenção atualmente é essa questão da arte popular, né? É isso. Que a arte popular ela sofre um preconceito até pelo próprio nome, né? Pelo nome ser popular, Quando né? parece que o Popular. popular aí é como se fosse uma coisa de menor valor. Importância. Isso. E não é Não é. isso, tá? Muito pelo contrário, né? A arte popular ela é de muito valor porque ela brota de uma essência, né? De um pensamento, de uma vivência, de uma comunidade, de uma ancestralidade. Então é uma coisa muito forte. Eu comecei a me apaixonar pela arte popular e eu comecei a fazer viagens para conhecer esses mestres, tá? Então, assim, aí eu bato o Brasil inteiro, muito notadamente o Nordeste, porque é uma inspiração maior para essa arte, né? Que foi referendada por São Paulo, e a partir de São Paulo o Brasil todo hoje aplaude a arte popular. E em Sergipe a gente tem Velho, que é um artista internacional, uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma convivência muito agradável, né? Velho visita a galeria, eu visito o ateliê de Velho, tem Beto Pezão, que é um mestre, e assim tem outros. Então eu acho que a arte popular ela ganha esse espaço sem precisar tirar de espaço nenhum. Porque a arte ela convive, o ambiente de Mariana tem muito isso, né? Você tem o acadêmico, o clássico, o modernista, o rústico, tudo é bacana, porque quando há verdade, tudo fica bacana. Funciona melhor, né? Então, a arte popular hoje, eu tenho uma sala dentro da galeria, dentro de um complexo, que é especializada em arte popular, porque eu acredito nessa arte de raiz, nessa arte que brota das entranhas assim mais íntimas de um pensamento. Eu sou suspeito que eu gosto bastante Eu também. Mari, falando de tendências, quando você está produzindo, por exemplo, quais elementos você sente agora no mercado que não podem faltar, que as pessoas querem, que elas desejam? Porque a tendência, ela existe, não tem como a gente fugir totalmente dela. Sim, claro. Como é que resolve essa equação? A tendência com a sua realidade, com o que você gosta, a sua verdade, como é que você consegue? Que elementos você acha que as pessoas desejam cada vez mais? Que não pode faltar hoje em dia num projeto? Então, falar assim que não pode faltar num projeto, do ponto de vista de elementos, eu acho muito complicado. O que não pode faltar para mim no projeto é a verdade do cliente. Então, Verdade. quando a gente vai trabalhar e a gente inicia essa primeira conversa com o cliente, eu verdadeiramente me interesso por ele. Essa coisa de imersão é sua. É minha, né? E eu costumo dizer que os projetos mais bem-sucedidos no escritório, o que é um projeto bem-sucedido, né? É aquele projeto que tem começo, meio e fim e que a gente ainda consegue fotografar. Porque, normalmente, quando o cliente ele fica satisfeito com o resultado, é uma honra para ele ver o seu projeto publicado, ver o seu projeto fotografado, registrado, né?
Então, os projetos bem-sucedidos no escritório, normalmente são os projetos em que os clientes eles são mais generosos. São clientes que se entregam também ao processo, sabe? É muito importante essa troca entre o profissional que está desenvolvendo e o cliente que está confiando a sua morada a esse profissional. Então, é importante contar da sua rotina, das suas expectativas. Eu falo muito sobre expectativa com o cliente, né, que é uma coisa que se fala só da expectativa do cliente com relação ao arquiteto, mas não se fala Do arquiteto. do arquiteto. Eu tenho expectativas com relação aos meus Uau. clientes e eu deixo isso muito claro. Hoje, lá na Morada, eu quero fazer projetos que saiam do papel. Uhum. Né? Eu não vendo papel. Eu vendo a realização de uma vontade do cliente, que é ter uma casa melhor, que ter uma vida mais confortável, sempre com um olhar mais aberto para a arte, porque é um norte no nosso escritório. Eu tenho uma pergunta lá no meu briefing que eu sempre falo: qual é a sua relação com arte? Você gosta, você não gosta? E tem vários clientes que falam para mim assim: eu não conheço, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais. Olha, tá aí uma função a mais, né? Então, de apresentar assim, esse universo. Já que é uma coisa que me encanta e que me fascina e que eu acho que ela traz essa personalização do projeto, eu ofereço isso aos meus clientes, né? E só fazendo uma relação que eu pensei aqui agora, mas eu acho que tem muito a ver com isso, do resultado de um projeto. Muitas vezes, quando a gente está projetando, tem coisas que não estão ali no escopo, né? A gente não tem como saber exatamente qual é o adorno que eu vou colocar, qual é o quadro que eu vou colocar nessa parede. Mas por isso é tão importante a finalização de um projeto, que é o que eu chamo de produção dos espaços, né? É exatamente nesse momento que eu consigo aflorar a personalidade do meu cliente. Porque se você simplesmente fizer um projeto colocando os elementos corretos, vamos dizer assim, que você falou de tendência, vamos dar um exemplo. Um ripado, né? Que todo mundo usou ripado, à torta e à direito, né? Seguimos. Desgastaram o ripado, que não, é um elemento interessante, mas foi tão desgastado continua. que chega a gente não tem até uma resistência ao ripado o cinza, hoje. né? O cinza, não, agora é cinza, tudo é cinza e tal. Tem clientes que verdadeiramente gostam disso. Entendi. Né? Mas se eu simplesmente colocar esses elementos num projeto e eu não trouxer itens personalíssimos do cliente, é mais um projeto. É só mais um. Né? Então eu não quero fazer isso. Eu gosto de fazer projetos personalizados. Agora, isso exige tempo, exige energia, exige dedicação. E um projeto fast fashion, né, indo para o ramo da moda, ele não vai te entregar isso. Não tem essa alma. Não toda, tem né? essa alma. Então, pra gente ter, até me perguntaram esses dias, você vai fazer casa ano que vem de novo? Que vai essas perguntas? Eu falei, olha, é uma pergunta difícil, porque assim, será que eu vou conseguir entregar com a mesma alma o que eu entreguei agora? Né? E eu que sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma, fica essa dúvida no ar, porque eu quero sempre que o próximo projeto seja melhor do que esse que eu entreguei. Né? Eu sempre quero superar a minha expectativa e a expectativa dos clientes. Entendi. E você acha que é uma função também do arquiteto apresentar, como você mostrou agora, tem cliente que não entende de arte. Você acha que é uma função interessante do arquiteto ele apresentar as galerias, os artistas? Porque tem uma coisa também, Mari, que dizem que é a obra de arte que escolhe a gente. Sim. Sim. Então, de repente, não é uma função do arquiteto de apresentar o universo para a pessoa que não entende? A própria Luísa, a esposa do Gênio, dizia isso. Toda obra de arte tem um dono. Um dia há esse encontro. E eu tenho na minha vida vários momentos que eu vivi intensamente esse encontro. Olha. Então, eu vou te contar uma curiosidade. É muito verdadeiro essa coisa da escolha. Isso que Mari falou é tão verdade, tão verdade, que assim, eu, Mariana, não tenho nenhum quadro de Gênio. Olha. Eu, Mariana, nunca comprei um quadro de Gênio. Por quê? Herdei muita coisa, né? Assim, minha mãe tem muita coisa. Eu tenho serigrafias, né? Mas eu não tenho uma coisa que eu cheguei no... Não foi? Na galeria dele tinha um croquis, meu tio Gênio. Desenho. Um desenho. Eu bati o olho e falei, essa é minha. Não foi? Chamou na hora. Na hora. Te escolheu. Ela me escolheu.
Então, isso que ele falou é muito isso. E A gente bate o né? olho e E eu lembro sente. muito desse momento, porque lá na minha galeria tem uma sala especial dedicada a Jânio Augusto, onde tem grandes quadros, pinturas de destaque, de proporções inclusive. E esse desenho ele estava lá nessa sala, era uma obra relativamente Pequena. pequena, mas que tinha uma sentimentalidade muito grande, né, que retrata os alagados. Né? Os alagados tornou, a partir de 1963, Gênio um grande representante da arte brasileira. Servindo a sua fase alagada de inspiração para Érico Veríssimo, Edir Cavalcante, o próprio Jorge Amado. Então, assim, ali tinha uma energia realmente, e ele estava lá quietinho. Aí quando viu, fez: esse quadro é meu, digo, com certeza. Aí eu dei de presente para ela. Esse é o quadro. Mas Que está no voltando ao que você ambiente, né? falou, Tá no ambiente? Tá no tá no ambiente. ambiente. E voltando ao que você falou de se é função do arquiteto, eu acho que sim. Eu acho que sim. Deve O ser, né? arquiteto ele Porque- leva para os caminhos, né? Às vezes o cliente ele não conhece, mas a gente abrir a cabeça do cliente para novos horizontes, para novas possibilidades, assim como novos materiais. Eu acho que quando o cliente procura a gente, né, hoje, com o que a gente tem aí de internet, Pinterest, YouTube, é tanta referência que o cliente acha que eu tenho quase certeza que quando um cliente procura um profissional, ele quer que esse profissional mostre para ele algo que ele sozinho já não tenha Já não visto. Uhum. Porque a gente está tudo aí. Eu costumo dizer que tudo é muito parecido hoje em dia. Mas está tudo aí. Visualmente, tudo é muito parecido. Olha, Que não quer dizer que seja a igual. globalização trouxe isso, Uhum. né? Hoje, um fogão que você tem lá na Itália, você tem esse mesmo fogão sendo vendido aqui no Brasil, Verdade. né? Ah, mas eu não tenho condição de comprar aquele fogão, mas você tem obrigação de saber que esse fogão existe. Que Sim. tem essa, né, essa coisa moderna ali naquele lugar. Então, às vezes eu falo para clientes, eu vou levar o cliente numa loja, eu vou mostrar uma possibilidade para ele, ele fala para mim assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falei: do seu dinheiro sabe você. Eu tenho obrigação de lhe mostrar o que existe de Exato. melhor. Aí você vai escolher o que você acha que faz sentido para você ou não. Com a arte é também assim. E no que você vai investir, né? Pra Exato. sua vida. Porque isso aí É. sua vida, saúde e tudo. Sua Agora, eu família tá ali. sempre falo para os clientes, né? Se ele tiver que escolher entre botar um revestimento no piso e comprar um quadro, eu falo: compre o quadro. O revestimento do piso, você vende o apartamento, ele fica no seu apartamento, na sua Perfeito. casa, ele não aumenta, agrega 1 centavo no valor da sua casa e deixa a sua casa bonita, Uhum. sem sombra de dúvida, né? Vai lhe dar aquele efeito estético que você quer, mas você não leva ele com você. E esse quadro, ele, além do valor, às vezes, de revenda, né? Você tem o valor afetivo que passa de gerações a gerações. Verdade. Né? Então... E isso que eu perguntava, pensando da forma muito racional, é também um investimento, obra de arte. Sim. Não deixa de ser, Sempre né? foi. Né? Pensando Sempre de forma foi. racional, Sim, tirando a sim. emoção, essa coisa que a gente já falou importante. Sim, né? E com a crueldade, né, do investimento, que valoriza quando o artista falece, né? Exatamente. Eu acho isso muito É cruel. cruel, não é? Muito cruel. Porque ele em vida que era pra ser mais valorizado. Exatamente. É porque vira raro, né? Exato. Acaba- o diferencial da arte, a coisa É. da exclusividade também, Da exclusividade. né? Esgota uma coleção, né? E a gente estava falando dessa história, eu acho que tem uma coisa a ver com galeria também. Porque você tem que estar ligado em empresas que são idôneas. Sim. Porque você chancela para o seu cliente aquilo. A mesma coisa acontece com uma galeria. Sim. Porque a gente vê tantos casos de reproduções, de obras que não são verdadeiras. E você indicando uma galeria, você também tem que ter esse cuidado. Sim. Com E esse certeza. é o diferencial de uma galeria também, né? A expertise, né? É uma responsabilidade grande, né? Porque É. você põe o seu ali também para jogo. Toda a Com sua carreira. certeza. Toda ali. Não é nem só, eu acho que com tudo, né? É. Você como profissional, você vai validar alguma coisa, você tem que saber com quem que você está lidando, né? Que você está trazendo isso para o cliente, é uma responsabilidade muito grande. É verdade. Então, eu procuro também trabalhar com galerias aqui de Brasília que já têm tradição, que já conhecem, né? Eu tenho parceiros muito sólidos já desde que eu abri a morada.
E agora conto com essa parceria incrível. Agora tem outra parceria direto agora, né? de Aracaju. Especial, Especializada. Então, assim, os clientes que quiserem, Mário é um pesquisador, então às vezes o cliente quer uma coisa específica, a gente consegue fazer essa busca, né, Mário? Encontrar uma coisa especial para cada cliente. É verdade. O que uma galeria precisa para ter esse sucesso no mercado, esse destaque, esse diferencial? Eu vou voltar uma palavra-chave, precisa ter verdade, né? Verdade, né? Essa é a palavra, não Se tem a outra. galeria vende objetos, pode até comercialmente ser bem sucedida, mas se ela vende narrativas poéticas, ela atinge um outro universo e aí esse sucesso ele chega por tabela. É verdade. Impressionante. A Mari sempre fala com muito carinho da Clara, da filha dela. Qual que é a importância dela em tudo isso aí, hein? Eu acho que o filho, ele nos muda, né? Que tem a ver com o que a gente está falando, de legado, de ancestralidade, né? Sim, o filho ele nos muda e ele nos obriga a sermos melhores. Sempre que eu penso nela, eu penso em como eu posso ser uma pessoa melhor para ser um exemplo para ela, né? Então, a Maria Clara, ela é até difícil de falar dela, que eu sempre me emociono, mas a Maria Clara, ela também tem uma veiazinha artística, né? Desde pequenininha eu observei ela desenhando e eu logo cedo coloquei ela em aulas de pintura, né? Então ela fez muito tempo aulas de pintura. Tem um objeto lá no nosso espaço, é um livro que foi aquarelado por ela. Olha. Foi na minha primeira mostra de decoração que eu participei, ela fez exclusivamente para o espaço e ele fica no meu quarto e hoje eu trouxe, ele está lá no nosso ambiente. E ela recentemente demonstrou interesse em ser arquiteta. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia perguntar. E aí? Que foi diferente do seu pai advogado. Ela realmente quis seguir. Ela falou, mãe, eu consigo me ver fazendo o que você faz, né? E ela fala assim pra mim, esses dias ela falou assim, eu só tenho medo de uma coisa. Aí eu falei, o que? Eu acho que eu não sou uma pessoa muito inspirada. Eu falei, peraí, então você não se conhece o suficiente ainda. Porque você é extremamente inspirada, minha filha. Ela é cheia de ideia, é uma menina muito criativa. Então eu falei para ela, não tenha medo. Não, faça o que faz o seu coração vibrar. Se você quiser ser arquiteta, mamãe vai lhe apoiar. Se você quiser fazer outra coisa, também vou lhe apoiar. Eu acho que você tem que fazer aquilo que faz o seu coração vibrar. Que foi a escolha que eu fiz, né? Até confesso que durante muito tempo, quando eu trabalhei em outras empresas, foi um receio que eu tinha de atuar na área, né? A arquitetura não é uma profissão fácil. A arquitetura ela é muito desafiadora porque ela exige muito do profissional, né? Em todos os aspectos. Então eu fui para um caminho mais seguro, que foi trabalhar em uma construtora, trabalhar com arquitetura, mas não ali dando a minha cara, né? A minha criatividade ficava mais assim, dando sugestão para outras pessoas, né? Que uma coisa boa é criticar o trabalho dos outros, bom, né? Fica Gente, é muito fácil, né? Mas você realmente, assim, botar, né, o seu rosto, a sua verdade, e na hora que eu fiz isso, eu percebi que eu me reencontrei, né? É uma reconexão. Então, isso que eu falo para ela. Faça o que seu coração está pedindo para você fazer, né? Lógico que com a racionalidade, né? Não vai fazer doideira, mas eu acho que ela tem um caminho bacana aí pela frente. Que legal. Para a gente finalizar, eu vou pegar esse tema da Casa Cor. Você já falou um pouquinho sobre isso, Mário, mas qual seria o legado que você gostaria de deixar para as próximas gerações? Se você pudesse deixar um legado, que legado seria esse? É muito pretensioso. É muito pretensioso, mas eu acho que o grande legado é você deixar que os bons exemplos faz com que a gente cresça, né? Aí vem inspiração, vem caráter, vem honestidade, vem paixão, vem emoção. É muito o resumo do que Mariana acabou de falar, dessa relação tão linda que ela tem com a filha. O grande legado é você deixar o exemplo. Eu acho que isso deve contar bastante, entendeu? E no caso de uma Casa Cor, deixar essa memória
que pode ser resgatada no coração de qualquer pessoa, né? Qualquer um tem alguma história para contar e pode contar essa história de várias formas. Lá na nossa galeria, eu sempre proponho que as pessoas também tenham uma parede afetiva, que foi o que Mariana fez lindamente. A parede afetiva é onde tem exatamente esse livrinho que a filha fez. E a parede afetiva, eu fico muito à vontade para falar sobre ela, porque a gente não vende parede afetiva. Não existe nada colocado numa parede afetiva que seja vendido, porque está na casa das pessoas. Então, quando eu vou fazer a expografia da sala, de outros espaços, eu fico perguntando, cadê o caderninho, cadê a caneta, cadê alguma coisa que você teve? E aí você começa a enquadrar, né, esses, entre aspas, objetos, e aquilo ali é uma verdade contada, é uma emoção posta. Então, isso é um legado, né? A parede afetiva, ela traz esse legado de você valorizar aquele momento que aconteceu. Pode ser a bala, um papel de uma bala, né? Mas que aquilo ali, quando é enquadrado, você dá aquele significado e você, quando vê a obra ali enquadrada, você traz a memória, né, daquele momento que aconteceu. O bilhetezinho do ticket do trem, do metrô. Então, são paredes de arte, que eu chamo que são paredes de arte, Sim. são paredes afetivas. E a gente falou pouco, mas chama muita atenção também essa parede afetiva, que tem os pincéis de Gênia, né? Quer dizer, Eu vi que você ela trouxe, né? imagina Sim. Que é isso que você tá ter falando, né? emoldurado o pincel, onde o pincel ele é o prolongamento, né, da própria pessoa, né? É a mão estendida do próprio artista. Então a energia, né, que está naquele pincel e está lá. Porque é o que Entendeu? tá por trás daquilo. Exato. É Porque é o que história. faz sentido para quem tá É vivendo a aquilo ali. história. Exatamente. Que conta a E história. é muito legal, assim, eu tenho vindo, né, com regularidade aqui, estar no espaço, conversar com as pessoas, ouvir as impressões, e é muito gostoso quando as pessoas param ali na parede afetiva e falam assim, mas caramba, isso aqui é uma renda, isso é um bordado? E eu falo, não, isso era da minha mãe. Meu Deus, olha, que ideia incrível, né? Eu falei, então, você pode pegar qualquer objeto que você tem que tenha esse significado para você e dar um status de obra de arte para ele. Perfeito. É Exatamente. isso que eu acho que é bacana. Trazer essa verdade toda, né? Sim. Ai, gente, que bacana. Nosso programa de hoje termina por aqui, nosso episódio. Uma Mas é tão delícia. gostoso, né? Acho que Muito quando o bom. papo é gostoso, passa muito rápido, a gente nem percebe, a Com gente vai falando. certeza. Tem sempre muita coisa gostosa para contar. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Estamos muito felizes de estar aqui e convidamos todos a assistir Nossa, o nosso episódio, uma honra, né? uma honra para mim ter vocês aqui. Então, vou agradecer. Os nossos convidados são especiais. Mariana Leal. Que delícia poder dividir com você, né? Tudo isso, né? Eu que agradeço. E que honra poder conseguir encontrar Mário Brito aqui. Não é? Dando esse rasante em Brasília. Dessa sorte de estar com a gente nesse Coisa momento. boa. Feliz. Obrigado. A sorte é minha, tá? É uma grande honra para nós estarmos nessa mostra, sermos o podcast oficial da Casa Cor Brasília 2024. Obrigado por confiarem no nosso trabalho. Convido todos vocês a visitarem a Casa Cor Brasília, que está incrível, conhecerem os ambientes, inclusive a Morada 1111, que está assim deliciosa. Você vai chegar e vai se emocionar. Acompanhe nossos episódios pelos nossos canais de áudio, canal de vídeo e também pelas redes sociais. Até o próximo episódio, sempre com um assunto bacana e convidados incríveis. Te encontro lá.